muito engraçado que esse filme se chame Batman Forever. Tipo, Batman eternamente. Que nome, né? Que título. Batman pra sempre. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje é o Batman Day, o dia do Batman, né, que celebra aí, né, as conquistas do Homem-Morcego fictício da DC, e eu tava aqui, né, dando uma olhada na programação dos cinemas da minha cidade, e eu fiquei surpreso de ver que 2 filmes do Batman, né, voltaram ao cinema e, tipo, tem tantos filmes do Batman, né, tantos filmes bons do Batman, eu fiquei um pouco perplexo de ter visto que a Warner escolheu esses 2, né, não são, né, um deles não é ruim, né, um deles é o Lego Batman, o filme que eu acho muito divertido, mas sabe, por que não, né, o do Nolan, por que não o do Robert Pattinson, por que não o do Tim Burton? Um deles eu até entendo, né, o outro eu entendo porque que ele está sendo divulgado, porque afinal ele é um aniversariante, ele está fazendo 30 anos, mas o Batman Begins também fez 20, né, e então, né, para não deixar o Batman Day passar em branco, eu resolvi falar aqui sobre Batman Eternamente, o filme dirigido pelo Joel Schumacher, lançado em 1995. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Então, se você cresceu na internet dos anos 2000, início dos anos 2010, assim, você tá meio que naquela sombra do Nostalgia Critic, dos memes de internet, até início do Omelete, assim, por assim dizer, de ter meio que um hate gigantesco pelo Batman do Joel Schumacher. Muito conhecido aí pelos famosos mamilos na armadura do Batman e do Robin, né? Isso foi muito zoado e parodiado por anos, mas existe uma certa redescoberta e uma reavaliação desses filmes nos dias de hoje, né? E eu sinto que o Patrick Williams, né, que é um cara que eu gosto bastante lá dos Estados Unidos, é um dos grandes defensores que levantou essa bandeira aí de defender esses filmes. Já vou avisar de antemão que eu não acho nenhum deles bons, tá? Eu acho que eles têm méritos e elementos divertidos que eu pretendo discutir aqui também, mas você não vai encontrar aqui uma defesa do tipo, por que o Batman do Joel Schumacher é uma obra-prima? Não, tô bem longe dessa afirmação, bem longe mesmo, mas falando sobre Batman Eternamente especificamente, né, tem aquela história que todo mundo conhece, né, o Tim Burton dirigiu os 2 primeiros Batmans com Michael Keaton para Warner Bros. O primeiro foi um gigantesco sucesso. Já o segundo, que foi um filme mais Tim Burton, né, mais autoral da parte dele, super sombrio, dark, assustou o pessoal do McDonald's, do McLanche Feliz, rendeu um pouco menos de dinheiro para Warner Bros. E eles já não estavam muito interessados que o Tim Burton fizesse outro, né? Então, eles resolveram ir com outro diretor. Eles já até chegaram a cogitar o John McTiernan, né, que na época estava super em alta por conta do Predador, do Duro de Matar. E quem eles acabam escolhendo é o Joel Schumacher, um diretor que é recomendado, inclusive, pelo próprio Tim Burton. Estava trabalhando na Warner Bros. Com o filme O Cliente, né, um thriller de tribunal que estava super em alta nos anos 90 também. E o Joel Schumacher, né, ele começa a trabalhar na adaptação. Eles têm o roteiro de um casal, que é o Lee e Janet Scott Batchelor, que conseguiu o trabalho do Batman Eternamente porque um outro projeto deles tinha caído na Warner Bros. E eles estavam meio que em dívida com o casal, né? E esse roteiro acabaria sendo reescrito pelo Akiva Goldsman, que é um colaborador do Joel Schumacher, e escreveria sozinho o Batman e Robin depois. O Schumacher, ele até conta, né, que ele queria fazer algo um pouquinho mais dark, né? Ele queria adaptar o ano 1 do Frank Miller, que conta a origem do Batman, e isso é algo que o Michael Keaton, apesar de estar chateado com a saída do Tim Burton, ficou animado, né? Ele disse até que faria se esse fosse o caso. Quando o Keaton percebeu que a Warner queria outra coisa, que eles queriam fazer um Batman mais colorido e fantasioso, ele saiu, né? O Michael Keaton deixaria o papel do Batman, o que a gente teria aí é mais uma busca em um ator para interpretar o Batman, né? O primeiro recast do Batman no cinema, onde nomes muito populares da época, como o William Baldwin, Ethan Hawke, Ralph Fiennes, Daniel Day-Lewis, Kurt Russell e até o Johnny Depp circularam aí entre possíveis substitutos, né? Imagino que o Johnny Depp seja um empurrãozinho do Tim Burton, talvez, não sei. Enfim, o nome que eles acabam escolhendo é o Val Kilmer, que o Joel Schumacher gosta bastante quando ele assiste em Tombstone. O Kilmer, ele disse que, né, ele nem leu o roteiro, ele só, tipo, meu, é o Batman, vamos lá, vamos fazer. Foi uma experiência um pouco problemática, pelo que eu li. Ele e o Joel Schumacher não se deram muito bem, o que é um dos motivos pelo qual no Batman e Robin a gente não tem o Val Kilmer, a gente tem o George
George Clooney, que na época era um astro da TV, no ER, e para ter os vilões, né, seria o Duas Caras e o Charada, também teve uma vasta seleção de candidatos, né? Antes do Tommy Lee Jones ser escalado como Harvey Dent, a gente teve cogitado aí o Al Pacino, o Clint Eastwood, Martin Sheen e até o Robert De Niro. Já pro Charada, que acabou sendo o Jim Carrey, né, que estava numa ascensão muito forte na época, depois do Debi Lloyd, do Mentiroso, do Ace Ventura, foi oferecido pro Robin Williams, que era a escolha número 1 na época, além do John Malkovich, do Steve Martin, do Brad Dourif, Matthew Broderick e até o Michael Jackson, né? O Michael Jackson tem essa história aí de que ele tentou se meter em vários filmes de quadrinhos, ele tentou muito ser o Professor Xavier no X-Men, acho que eu já falei dessa anedota por aqui, enquanto, né, pro papel do Robin, que é um personagem que o Tim Burton já tinha escalado pro Batman Retorno, né, ele seria vivido pelo Marlon Wayans, um jovem Marlon Wayans, né, ele acabou sendo cortado do filme porque tinha muita coisa naquele roteiro. Ele é um dos papéis mais disputados da produção, giram aí nomes como Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Corey Feldman, o Mark Wahlberg, Ewan McGregor, para acabar caindo no colo do Chris O'Donnell, que tinha feito Perfume de Mulher alguns anos atrás, então era um dos queridinhos aí do período, e a gente teria aí uma produção de 100 milhões de dólares pela Warner Bros, com filmagens de setembro de 1994 até março de 1995. E se eu já comentei que teve problemas aí do Joel Schumacher com o Val Kilmer, a gente também teve problemas do Tommy Lee Jones com o Jim Carrey, né? O Tommy Lee Jones falou abertamente que odiou trabalhar com o Jim Carrey, falou que ele era um pateta, e o Joel Schumacher elogiou bastante o Jim Carrey, né? Tem uma entrevista muito boa, né? Tem uma série de artigos que vocês podem encontrar sobre os bastidores do Batman Eternamente, que ele conta que assim, né? Putz, o Jim Carrey estava em alta na época e o Tommy Lee Jones se sentiu ameaçado, né? Ele falou que o Jim Carrey foi um cavalheiro, e a gente acabaria tendo um filme que chega nos cinemas em 1995, é o ano que eu nasci, então eu e o Batman Eternamente comemoramos aniversário juntos. E olha, o resultado, ele é, acho que assim, a perfeita definição de como seria o Batman do Adam West, com um grande orçamento, com uma visão cartunesca, né? Eu acho que isso é mais pro Batman e Robin, na verdade. Eu não acho que ele é um filme bem sucedido, para ser sincero, mas eu consigo enxergar bons pontos dele e também o potencial que ele supostamente teria. A gente sabe que existe aí um tal do Schumacher Cut. A história do filme segue a jornada de Bruce Wayne, vivido por Val Kilmer, que usa a identidade de Batman para proteger Gotham City, agora da vingança do maligno Duas Caras, vivido por Tommy Lee Jones, e da ascensão do lunático Charada, vivido por Jim Carrey, ao mesmo tempo em que acolhe o jovem Dick Grayson, vivido por Chris O'Donnell, para se tornar seu parceiro Robin. Como é de costume, né, em terceiras partes aí de franquias de super-herói e blockbusters, o primeiro ponto que eu tenho a dizer sobre o Batman Eternamente é que ele é muito inchado, né? Ele é um filme com muita coisa, muitos elementos, muitos personagens, e você sente isso meio que comprimido, né, nessas 2 horas e 2 minutos de duração. Então, beleza, é a vingança de um antigo aliado do Batman, é a ascensão de um novo vilão que trabalha para ele, tem o romance com a psicóloga, né, a doutora Chase Meridian, da Nicole Kidman, que é uma performance absolutamente tesuda, né, acho que esse é o termo, né, o filme inteiro ela quer transar com o Batman e com o Bruce Wayne, basicamente, além da ascensão do Robin, né, do garoto prodígio aí que vai ajudar o Bruce Wayne nessa jornada. É muita coisa, né? Isso é absolutamente muita coisa, e o tom jocoso, mais cartunesco do filme, ele cansa um pouco, né? Tipo, tem momentos isolados que são muito divertidos de se assistir. Eu acho que o Jim Carrey tá fazendo o que ele sabe fazer de melhor, né? Careta, exagero, eu acho que ele tá bem no filme, mas começa a cansar quando você vê cena atrás de cena ele fazendo a mesma coisa, tentando, né, balancear com o Tommy Lee Jones, que na minha opinião tá extremamente deslocado nesse filme, ele tá meio desconfortável, né, tentando fazer aquela coisa de desenho animado. Eu adoro a maquiagem do Rick Baker, né? Ele é uma perfeita transposição do que é o Duas Caras do desenho da série animada, por exemplo, né? Eu gosto também, né, de como comparando com Duas Caras do Nolan, né? Que tipo, putz, é o Harvey Dent, é só a cara dele queimada. Aqui ele tem o terno dividido em 2, é um trabalho de design muito divertido. Ele tem, né, 2 comparsas, a Sugar and Spice, uma delas é a Drew Barrymore, por algum motivo, não faz nada nesse filme. Enquanto o Jim Carrey é o Jim Carrey fingindo que é o Charada, né? Completamente diferente do Charada do Paul Dano, do Matt Reeves. E, né, o que pra mim não funciona muito bem é o próprio Val Kilmer e o Robin, né? Eu acho que o Val Kilmer, apesar de
né, ser um ator muito talentoso, ter carisma e presença, não me diz muito o que é o Bruce Wayne dele, sabe? Eu acho que ele é meio apagado, não sei se de propósito ou não, né, pelos outros elementos que roubam mais a atenção do que ele, mas eu até prefiro o George Clooney quando ele interpreta o Bruce Wayne do Batman e Robin, né? Apesar dele também não ter arco, acho que no que diz respeito à figura do Batman, a figura do Bruce Wayne, tem mais presença ali. Aqui no Batman Eternamente, né, eu devo dizer que infelizmente eu considero o Val Kilmer o Batman mais fraco, né, a interpretação do Batman mais não tão memorável de todas que a gente teve até agora, sendo bem sincero. E o arco do Robin em si, né, o que dizer, né, da cena em que o Dick Grayson tá lá na lavanderia usando golpes de arte marcial e alpinismo e truques de circo pra fazer a roupa secar mais rápido, né? Muito tosco, é cringe, né? São aquelas coisas que envelheceram super mal e eu acho muito louco, num sentido negativo, como que o personagem dele muda drasticamente quando ele vira o Robin e já começa a falar igual o Robin dos quadrinhos, né? Tipo, macacos me mordam, Batman, não sei o que, não sei o que. Então, eu acho que é tudo muito limitado nesse sentido. Mas o que eu acho que é bom do Batman Eternamente é a estética dele. Eu acho que eu sinto falta desse tipo de produção dos anos 90 que coloca o dinheiro na tela, assim, de uma forma tão espalhafatosa e rica, né? Eu sempre fico perplexo quando eu lembro que Batman Eternamente, né, que foi fotografado pelo muito talentoso Stephen Goldblatt, foi indicado ao Oscar de melhor fotografia. É o primeiro filme de quadrinho de super-herói indicado ao Oscar nessa categoria e eu acho que é super merecido, né? O filme, ele brinca super bem com o neon, com as luzes coloridas, com imagens que ficam muito fortes graças a esse deslocamento de realidade, né? Eu acho que o Joel Schumacher, com todos os seus erros, exageros e mamilos no traje do Batman, consegue encontrar o valor imagético do Batmóvel cruzando a rua, do Batman aparecendo assim, né, sob a luz do luar, ou até de como os covis do Duas Caras e do Charada são completamente megalomaníacos e com luzes coloridas fortes, né? Ele tá contando uma história interessante ali através do tipo de luz, da fumaça, das cenas, né, que aparentemente eram muito melhor exploradas na versão do diretor do filme, onde o Bruce Wayne está tentando lidar com o passado dele. Ele tem visões de morcegos e até de um morcego gigante encontrando ele num espaço dark, cheio de fumaça, de subconsciente. Eu acho que tudo isso é muito bem feito, eu gosto da trilha sonora do Elliot Goldenthal, né? Eu acho que ele expande, ele reinventa o tema musical do Danny Elfman, dos filmes do Tim Burton, e ele traz aquela pompa, né? Ele é, tipo assim, totalmente cheguei, eu gosto, eu acho que isso funciona num nível divertido, mas eu não posso dizer que eu sou um fã de Batman Eternamente, sabe? Eu acho que ele tem seus momentos, ele tem algumas performances divertidas, mas eu considero assim, né, um exercício que acaba ficando muito cansativo. Se ele fosse um curtinha de meia hora, 25 minutos, com o tom que ele está adotando aqui, aí eu acho que eu conseguiria aproveitar melhor. Aí eu acho que o resultado até poderia ser mais divertido. Pra Batman Eternamente, eu dou uma nota 4. Pois é, eu não sou um defensor desse filme, ele é melhor que Batman e Robin com toda certeza do mundo, né? Um dia eu vou comentar sobre ele aí, um dia eu ainda vou completar a coleção do Batman aqui no canal, porém, né, a gente não pode negar que ele foi um tremendo sucesso financeiro, muito maior do que o Batman Retorno. O Batman Eternamente estreou nos Estados Unidos em 16 de junho de 1995 com 52,784 milhões, que ajustado para a inflação de hoje, cresce para 112,210 milhões, fazendo um total doméstico de 184,109 milhões, que ajustado para a inflação, cresce para 391,299 milhões, e no mundo inteiro, um valor de 336,567 milhões, que ajustado para a inflação, cresce para um valor bem expressivo de 715,473 milhões. Então, ele foi um grande sucesso, ele incentivou a Warner a continuar no negócio de Joel Schumacher e sua versão mais light e neonzado do Cavaleiro das Trevas, e a gente teria o Batman e Robin, que um dia eu prometo comentar aqui no canal. Mas enfim, deixe nos comentários depois, pessoal, né, nesses 30 anos de Batman Eternamente, o que vocês acham do filme e dessa visão mais light e suavizada do Schumacher. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.